E a gente começa o programa com novidades do caso macabro do assassino da mala, hein? O IGP, Instituto Geral de Perícias, descobriu nos celulares apreendidos com o publicitário Ricardo Jardim detalhes importantes para a investigação desse assassinato. A morte e também o esquartejamento da manicure Brasília Costa, a Bia, de 64 anos. Hoje eu soube que ela estava prestes a comemorar o aniversário quando foi assassinada e esquartejada por esse canalha. O nosso querido repórter João Gabriel Pezzini traz os detalhes. Boa tarde, JG. Oi, Mota, boa tarde a você e a todos que nos acompanham aqui no Boa Tarde Rio Grande. Nós temos novidades sobre o caso da mala. Isso porque o Ricardo Jardim, o homem que matou e esquartejou Brasília Costa, de 64 anos, o homem, inclusive, que está preso desde quinta-feira passada, dias depois, inclusive, de ter entregado a mala na rodoviária de Porto Alegre, teria feito algumas pesquisas na internet sobre DNA e sobre identificar pessoas. Eu estou aqui com o diretor do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoas, o delegado Mário Souza. E, delegado, como é que foi isso? Por que ele pesquisou essas coisas no dia posterior que ele entregou a mala na rodoviária? Boa tarde a todos, boa tarde ao Mota, toda a equipe, todos que nos assistem. Na realidade, os investigadores da Polícia Civil estão fazendo análises investigativas, né? E também perícias do IGP ainda estão em andamento. Mas nessas análises investigativas dos policiais civis, nós detectamos algumas situações que ainda estão sob sigilo, mas essa situação nós realmente podemos falar, não há problema, que ele realizou, o suspeito, várias pesquisas, né? E fez várias situações ali na internet, principalmente. E nesse cenário das pesquisas, uma que chamou a atenção dos investigadores é que ele pesquisou bastante assim, né, sobre questões de DNA, identificação de pessoas, como as pessoas poderiam ser identificadas, de que forma. Isso casa muito, né, com a investigação no sentido de que, de certa forma, comprova também o interesse em cortar os dedos da vítima, que ele fez, em, né, tirar o crânio da vítima, né. Aparentemente, a circunstância aponta que ele queria dificultar muito a identificação da vítima, né? E também uma preocupação da própria identificação dele mesmo. Então, isso foi comprovado nessas análises iniciais investigativas, de que ele realizou esse trabalho, né, realizou essas pesquisas na internet, para tentar entender, a princípio, né, como seria a função de identificação de pessoas, se era possível por meio de DNA, se existia banco, tudo isso aí ele pesquisou. É o que nós podemos falar até o momento. Certo. Obrigado, o senhor citou o crânio da vítima. Como andam as investigações nesse sentido? Nós continuamos, né, de forma ininterrupta, em busca desse segmento de corpo, né, essa parte do corpo da vítima, que é a que falta ser encontrada, né, ainda. E é importante isso para que a gente possa também entregar isso à própria família. Mas é um trabalho bastante difícil, né, pelo tempo, pelas possibilidades onde ele pode ter descartado, da forma que ele descartou, se ele descartou realmente ou não. Então, isso está tudo sendo pesquisado e investigado pela Polícia Civil, porque é muito importante para nós isso, é fundamental, nós pensamos, justamente e principalmente para a própria família, que nós possamos entregar esse segmento do corpo que falta. Então, o trabalho continua e nós estamos realizando várias diligências, com apoio da Polícia Militar, da Brigada Militar, com apoio do IGP, com apoio também das empresas de limpeza. Isso está sendo feito sob sigilo, né? E nós temos muitas pessoas imbuídas em encontrar, né, essa parte do corpo da vítima que ainda falta, e principalmente nesse sentido de entregar à família. A nível de inquérito, a nível jurídico, isso aí é uma situação que está comprovada, né? Todo esse contexto criminoso de partir a pessoa, enfim, que ele cometeu esse crime gravíssimo de esquartejar a vítima. Mas é importante o encontro disso para nós, da Polícia Civil e das outras forças de segurança, enfim, para que nós possamos entregar à família essa parte que falta do corpo. Tá certo, muito obrigado, viu, diretor? Mota, é isso. Qualquer novidade e atualização sobre esse caso da mala, nós voltamos aqui na programação da Band e no Boa Tarde Rio Grande. Obrigado aí ao JG, o João Gabriel Pezzini. É um caso que chama ainda muita atenção, né? Até porque o inquérito não foi concluído, não foi fechado, e eu acredito que a Polícia Civil vai tentar a todo custo localizar a cabeça da manicure de 64 anos
essa era a idade verdadeira dela. Então, é lógico, os esforços todos concentrados para tentar localizar, recuperar a cabeça que teria sido descartada numa conversa informal. E eu já contei isso ontem, anteontem também, mas é importante a nossa audiência rotativa. E em respeito à nossa audiência, às vezes, né, tem muita gente, mas de novo essa informação? Tem gente que não sabe, não tem conhecimento, mas o publicitário de 66 anos, o monstro chamado Ricardo Jardim, disse informalmente ao delegado Mário Souza, diretor do DHPP, e também ao delegado, que é o delegado direto do caso, André Freitas, que ele teria descartado a cabeça da Bia num container de lixo orgânico na região do gasômetro, um dos principais cartões postais aqui de Porto Alegre, a exemplo da rodoviária, que também é um cartão postal, né? E sobre isso eu já falei, né? Ele escolheu lugares movimentados, mas pelo jeito a polícia não está acreditando muito nessa história contada informalmente por esse verdadeiro serial killer que é o Ricardo Jardim. Sobre as pesquisas, você deve estar se perguntando, mas por que ele só no dia 21 de agosto, no dia 13, pernas, braços, mãos, sem as falanges, que é essa parte aqui, ó, a parte extrema dos dedos. Lembra os sacos plásticos, sacos de lixo, que foram localizados numa rua próximo à Avenida Bento Gonçalves, bem pertinho também, um lugar de intenso movimento, por quê? Porque fica junto ao posto da Previdência Social, o posto do INSS aqui em Porto Alegre, na Zona Leste, bairro Santo Antônio. Então, dia 13, os sacos plásticos contendo braços, mãos sem falanges e as pernas, partes das pernas. Dia 20, rodoviária de Porto Alegre, setor de guarda-volumes, a gente está mostrando aí o local exatamente, né? Exatamente onde ele deixou aí a mala, uma mala nova, e dentro dela o tronco. Porque só dia 21, um dia depois, essas imagens nós mostramos ontem, o primeiro depoimento formal do Ricardo Jardim. Por que só no dia 21 ele manifestou o interesse de pesquisar no celular ou nos celulares? Foram 2 celulares apreendidos, né, Elian? 2 celulares apreendidos com ele. Eu acho que um é dele e o outro era da Bia, tá? Isso mesmo. É isso, né? 2 celulares encontrados com ele. O do monstro e da namorada assassinada e esquartejada. Eu acredito que eu tenho a resposta por que só no dia 21. Porque ele tinha certeza que a polícia ia ligar o tronco localizado dentro da mala, porque uma hora ou outra o cheiro forte iria exalar, como aconteceu, né? Até aconteceu. Do dia 20 até o dia em que a mala foi aberta e o tronco foi localizado, foram 11, 12 dias, mas começou a cheirar uma semana depois. Então ele sabia que iam acabar encontrando o tronco dentro da mala. E ele pesquisou para saber quanto tempo demoraria para a polícia fazer a ligação entre essas duas partes, os sacos plásticos do dia 13 e a mala no dia 20. Por isso que no dia 21 ele começou a pesquisar para saber, para se organizar, pensamento de psicopata. E não estou falando que é o meu pensamento, pensamento dele. Pensamento de um psicótico, de um serial killer. Quanto tempo eu tenho para desfazer ou para descartar os outros restos mortais que estão comigo? Porque ele não disse que a cabeça foi a última parte que ele descartou. Ele não falou. Pelo menos informalmente ele não falou. Pode ser que no depoimento que está sob sigilo ele tenha falado, ele tenha contado esse detalhe da história. Mas ele queria se organizar, ele estava acompanhando o trabalho da imprensa, o trabalho, na verdade, da polícia por meio da imprensa que noticiava o caso. Então ele estava se organizando. Peraí, vamos ver quanto tempo vai demorar para ligar o tronco que eu deixei ontem na rodoviária aos sacos plásticos lá do dia 13, no bairro Santo Antônio, na Zona Leste. E ele morando na Zona Norte, numa pensão, né? E
É importante esse detalhe aí do IGP, do Instituto Geral de Perícias, e essa investigação que eu acredito que a polícia fará de tudo dentro da lei para encontrar a cabeça da manicure e aí sim concluir o inquérito e encaminhá-lo ao Ministério Público, que a gente está vendo, é um trabalho maravilhoso da Polícia Civil, né? Com exceção da cabeça que até agora não foi localizada. E eu não sei se no depoimento que a gente está mostrando aí, ó, na cidade da polícia, na sede do DHPP, ele contou alguma coisa. Essas imagens do cinegrafista Rogério Aguiar, imagens que nós exibimos ontem com exclusividade. Fiquei sabendo também que o Rogério levou um xixi da polícia lá, porque ele, né, subiu lá no negócio para poder gravar o depoimento do Ricardo Jardim, né, o primeiro depoimento, primeiro e único depoimento formal e oficial que ele deu ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Pela minha experiência no acompanhamento de casos parecidos, assim como eu acompanhei em 2015, quando ele matou a mãe, não é verdade? Em 2015 também, na outra emissora, eu acompanhei quando ele matou a mãe, aí a prisão dele, a condenação e tudo, depois, né, não tinha vaga no semiaberto, não tinha tornozeleira eletrônica, doutora Sonália aí, né, achou por bem, baseada em laudos, né, um laudo assinado por uma psicóloga e também por uma assistente social, achou por bem deixá-lo no regime aberto, e aí quando tivesse uma tornozeleira eletrônica, ele seria acionado via telefone, o que é lógico que o cara nunca ia atender, né? Nunca iria atender a um telefonema aí para que ele tivesse que colocar a tornozeleira eletrônica, né? Ele não é besta nem nada, muito pelo contrário. Então, assim, esse depoimento de anteontem, que nós mostramos no programa desta quinta-feira, durou 4 horas. Isso, né? 4 horas. Isso, terminou às 7 da noite. Elian, a nossa audiência, que é atenta, e a nossa audiência é inteligente. Não dá para subestimar, não. Né? Não se engane, porque o público é muito inteligente. O pessoal está questionando aquele detalhe que você teve acesso sobre a herança. Lembra que ontem eu falei que hoje nós divulgaríamos? Esqueceste, Elian Salazar? Não esqueci, Mota. Posso revelar? Pode revelar. Até porque você que teve acesso. Bom, primeiramente, boa tarde a toda a nossa audiência. Eu tive acesso com exclusividade ao inquérito, ou melhor, ao inventário dos pais de Ricardo Jardim, que a irmã do Ricardo Jardim processou ele para tirar da herança. E nesse documento diz que um dos detalhes mais sórdidos da morte da mãe de 2015 é que Ricardo teria matado a mãe no Dia das Mães. A mãe do Ricardo Jardim foi assassinada e concretada dentro do guarda-roupas, no apartamento da família, no bairro Boa Vista, Rua Anita Garibaldi, um condomínio de apartamentos. Esse apartamento é o X da questão. Por quê? O valor dele, R$400 mil. No testamento inicial, para quem iria ao apartamento, quem ficaria com esse apartamento caso os pais do Ricardo Jardim falecessem? O Ricardo ficaria com o apartamento localizado à altura do número 4.000, ô Elian? Isso. Verifica para mim, altura do número 4.000 da Rua Anita Garibaldi, bairro Boa Vista, zona norte aqui de Porto Alegre. É uma área nobre da capital. E então, assim, depois que ele matou a mãe no Dia das Mães, matou e concretou o corpo dela no Dia das Mães, a irmã entrou com processo lógico para excluir o Ricardo como herdeiro no testamento do pai e da mãe dela também. Pois não, Elian? Tem 4 bens que os pais de Ricardo Jardim deixariam para ele e para a irmã. Um é essa casa avaliada... O apartamento, né? Isso, que está no processo, está avaliado como R$200 mil, mas Sim. Esse preço varia, enfim. Tem mais uma conta da mãe do Ricardo Jardim, com mais de R$10 mil,
e 2 seguros, um do pai e outro da mãe, um seguro de previdência privada e outro seguro de vida, que é avaliado em mais de 100 mil reais. É o seguro, inclusive, da Icatu. Então tinha um dinheiro para os dois, né? Tinha dinheiro para os dois. E lógico que ela fez o correto, né? A irmã, né? Respeito à família. Eu fico imaginando o desespero dela vendo tudo isso agora acontecer, sabendo que o irmão dela, sangue do sangue dela, cometeu uma nova atrocidade com uma outra mulher. Com uma outra mulher. A mãe, a primeira vítima, e depois a namorada. Que ele não concretou como fez com a mãe dentro de um armário, e sim esquartejou, espalhando as partes por diversos lugares movimentados aqui de Porto Alegre. E você reparou em regiões distintas. Vamos lá. Zona Leste, rodoviária Centrão, coração da capital, né? Orla de Ipanema, Zona Sul. Também na Orla do Guaíba, mais próximo ao Pontal Shopping e ao Barra Shopping Sul, região Centro-Sul. E um detalhe, a cabeça que, segundo ele, informalmente disse ter descartado no contêiner de lixo orgânico em frente ao gasômetro. Faltou uma região, né? Qual é a região que faltou? Na verdade, duas. Zona Oeste, que é a região das Ilhas, e a outra região, exatamente onde ele cometeu o crime. Onde ele diz ter cometido o crime dentro da pensão onde ele e a namorada viviam. Zona Norte aqui da capital. Bom, com certeza novidades surgirão. E você que acompanha o Boa Tarde Rio Grande pode ficar tranquilo que tudo que acontecer com relação a esse caso e, consequentemente, a investigação dele, você saberá também, que a gente vai compartilhar com você. Mas essa descoberta do Elian é importante, porque eu na época, cobri o caso do Ricardo Jardim, que matou a mãe, matou e concretou o corpo dela, e não lembrava que o crime tinha acontecido exatamente no Dia das Mães. E Mota, tem mais um detalhe. Ah. O pai de Ricardo Jardim falece no dia 26 de dezembro de 2014. E 5 meses depois, ele mata a mãe. O pai faleceu primeiro, né? Circunstâncias naturais, né? Não sei. Tem que verificar isso. Vamos atrás para saber aí as circunstâncias da morte do publicitário Ricardo Jardim. Mas eu não me recordo de nada envolvendo a morte desse senhor, né? Não sei o nome, mas a nossa produção pode correr atrás, né? Para desenrolar esse novelo, né? Saber tudo direitinho. Ah, você tem o nome do pai do Ricardo? Melhor não, né? Melhor não, né? Vamos manter aí, até porque a gente não quer identificar. Eu nem sei se ela vive no Rio Grande do Sul hoje, se a irmã do Ricardo Jardim mora, nós sabemos, é fora aqui de Porto Alegre, né? Nós sabemos a região e ela não merece ser perturbada, não é responsável por nada que o irmão dela tenha feito e fez. Ela não tem responsabilidade nenhuma sobre os crimes cometidos, os crimes bárbaros cometidos pelo próprio irmão. Então, vamos preservar a irmã do publicitário Ricardo Jardim. Ela não tem nada a ver com tudo isso que ele fez, que ele aprontou. Ok? Parabéns aí, Elian Salazar, né? Parabéns aí pela descoberta. São detalhes, mas detalhes importantes. E como ontem eu havia prometido, né? Olha, hoje a gente não sabe se divulga, mas amanhã com certeza. Pois o Elian explicou direitinho aí essa questão da herança, que ele constava como herdeiro, né? E depois do crime que ele cometeu, com relação à morte da mãe, no Dia das Mães, a irmã processou ele e conseguiu excluí-lo do testamento dos pais. E está coberta de razão. Coberta de razão. É um absurdo, né? O cara matar a mãe e aí acabar recebendo dinheiro, né, em razão dele mesmo ter tirado, ceifado a vida da pessoa que lhe deu a vida.
Olha só, um homem foi assassinado junto à recém-inaugurada cadeia pública, hein? O antigo Central, Zona Leste aqui de Porto Alegre. Pouco mais de 24 horas depois, gente. Eu estive lá na manhã de quarta-feira, no dia da inauguração,